A madrugada tinha um peso diferente para Gerson. Um homem de 41 anos, que vivia em uma pequena cidade do interior do Nordeste, onde o vento quente do dia sempre contrastava com o silêncio profundo da noite. Ele trabalhava como auxiliar de almoxarifado em uma fabriqueta local, um emprego simples, mas que ao longo dos anos foi se tornando sua âncora e também seu limite. Por muito tempo, essa rotina bastou. Porém, nos últimos meses, uma crise financeira pesada começou a consumir tudo: suas reservas, sua paz e até a confiança que tinha em si mesmo. E foi exatamente nesse período que algo estranho começou a acontecer. Despertares repetidos, silenciosos e quase solenes entre 2 e 4 da manhã. Não era insônia comum. Não era aquela inquietação típica dos preocupados. Era um chamado, um toque invisível, uma convocação misteriosa que ele não sabia explicar. No começo, Gerson acreditou que fosse apenas o estresse acumulado. O salário já não cobria todas as contas. Os boletos se empilhavam na mesa e as mensagens atrasadas do banco tornavam seus dias pesados e suas noites densas. Mas o que mais mexia com ele era que, sempre nesses despertares, havia uma paz estranha no ar. Uma calma que não combinava com o caos que ele vivia durante o dia. Ele acordava como quem é puxado por dentro, como se alguém tocasse seu ombro e dissesse sem palavras que precisava abrir os olhos naquele exato momento. Era tão real que às vezes ele virava para o lado para ver se alguém estava ali. Não havia ninguém. Mas a sensação de presença era tão viva que dava a impressão de que o quarto ficava diferente, como se algo não visível preenchesse o espaço. A primeira vez aconteceu às 2h23, depois 3h01, em outra noite, 2h47. Sempre dentro do mesmo intervalo, sempre com aquele despertar que parecia mais espiritual do que físico. Ele tentava voltar a dormir, mas o coração batia como se quisesse avisá-lo de algo. Não era ansiedade. Era como se sua alma estivesse atenta a algo que seus olhos ainda não compreendiam. O mais estranho é que ele acordava calmo, como se estivesse sendo convidado a ouvir algo que não se dizia em voz audível, mas que se transmitia na atmosfera da casa. Nas primeiras semanas, Gerson não contou isso para ninguém. No Nordeste, todo mundo conhece alguém que tem uma sensibilidade, e ele não queria virar assunto. Preferia o silêncio. Entretanto, quanto mais ignorava, mais intensa ficava aquela sensação. Chegou a se sentar na cama em algumas madrugadas, observando o breu do quarto, ouvindo o som do ventilador velho girando devagar e o estalar distante da madeira do telhado. A cidade dormia inteira. E mesmo assim, ele sentia como se estivesse sendo observado, não com ameaça, mas com cuidado, como se uma presença estivesse ali, esperando apenas o momento certo para se revelar. As coisas pioraram no trabalho. Um corte de funcionários deixou o clima tenso, e por pouco ele não perdeu o emprego. Voltou para casa naquele dia com o peito pesado, pensando no que faria se tudo piorasse. Tentou dormir cedo, mas, como já se tornara comum, acordou às 2h32. O relógio brilhava no escuro, e ele sentiu aquele mesmo peso suave no peito. Não era aperto, não era medo, era como se uma mão invisível colocasse algo dentro dele. Um pensamento, uma lembrança, um alerta. E naquela madrugada, o que veio à sua mente foi um versículo que não lembrava de ter lido recentemente. De noite, a minha alma te deseja, e com o meu espírito dentro de mim, eu te busco. Isaías 26, 9. Ele respirou fundo. Não sabia de onde aquilo vinha, mas sabia que não era coincidência. A partir daí, os despertares deixaram de ser apenas estranhos e passaram a incomodá-lo de verdade. Ele queria entender. Ele queria saber se aquilo era psicológico, espiritual ou apenas o reflexo do peso financeiro que carregava. Mas, sempre que tentava racionalizar,
Algo dentro dele dizia que não era hora de procurar respostas com a mente, era hora de ouvir com o coração. E essa ideia o assustava profundamente, porque significava encarar partes de si que ele evitava há anos. Algumas noites depois, algo diferente aconteceu. Ele acordou às 2h11 com uma sensação tão forte de presença que parecia que o ar estava mais quente. Sentou-se devagar, passou a mão no rosto e percebeu que não conseguia ignorar mais. Ficou ali, olhando para a janela semi-aberta, onde o vento leve balançava a cortina fina. O luar entrava pela fresta e iluminava uma parte do chão. A casa estava mergulhada em um silêncio que era quase sagrado. Ele sentiu vontade de se levantar e, pela primeira vez, obedeceu a esse impulso. Caminhou até a sala, onde tudo parecia ainda mais quieto. Sua respiração ecoava baixa no ambiente. E ali, de pé, no meio da sala escura, ele murmurou algo que nunca tinha dito antes. O que está acontecendo comigo? Não houve resposta audível, mas houve paz. Uma paz tão grande que parecia abraçar sua alma inteira. Gerson não sabia ainda, mas aquela era a preparação para algo muito maior do que entendia. Ele não estava simplesmente acordando, estava sendo chamado. Chamado para um propósito que ainda não enxergava, mas que, aos poucos, estava sendo revelado na escuridão silenciosa entre 2 e 4 da manhã. Com o passar dos dias, Gerson começou a perceber que algo dentro dele mudava silenciosamente, como quem sente um vento soprar antes mesmo de ver as folhas se moverem. Ele tentava seguir sua rotina como qualquer pessoa da cidade pequena. Acordar cedo, caminhar até o ponto de ônibus, suportar o calor seco que já dava sinais antes das 6 da manhã e trabalhar longas horas no almoxarifado. Mas, enquanto organizava caixas, preenchia relatórios simples ou caminhava entre prateleiras, era como se a memória das madrugadas o perseguisse como um sussurro constante. Ele sentia um incômodo que não era físico. Era espiritual. Era como se aquela presença que o acordava estivesse agora caminhando ao lado dele durante o dia, silenciosa, discreta, mas absolutamente real. E isso o fazia sentir tanto curiosidade quanto medo. Seu coração carregava uma inquietação que ele não conseguia explicar. Gerson tinha crescido em família religiosa, frequentando cultos e ouvindo versículos, mas nos últimos anos havia se afastado. Não por revolta, mas por cansaço. A vida tinha endurecido tanto que ele deixou de acreditar que Deus ainda se importava com detalhes, ainda mais com detalhes da vida de um homem comum, sem grandes feitos, sem regalias e cheio de contas vencendo. Porém, quanto mais as madrugadas se repetiam, mais ele percebia que essa impressão estava errada. Algo o observava. Algo o chamava, e esse algo não era condenação, era cuidado. Um cuidado que ele já não lembrava mais como era sentir. Numa noite particularmente quente, Gerson tentou dormir mais cedo, exausto não apenas pelo trabalho, mas pelo peso emocional que parecia crescer dentro dele. O ventilador girava lento, espalhando o ar quente sem muita eficácia, e ele podia ouvir um cachorro latindo distante, como se a cidade inteira estivesse adormecida, exceto ele. Fechou os olhos e pediu, pela primeira vez em meses, que Deus simplesmente desse descanso à sua alma. Não esperava a resposta. Apenas queria desligar a mente e parar de sentir o peso do mundo nas costas. E mesmo assim, algumas horas depois, acordou abruptamente às 2h36, sem qualquer estímulo externo. O quarto estava tão silencioso que parecia que o tempo tinha parado. A sensação de presença era tão forte que ele ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender se estava acordado ou preso entre o sonho e a realidade. O coração batia devagar, mas firme. Ele sentiu uma pressão leve nos ombros, como se alguém estivesse atrás dele, apenas observando. Não havia medo,
não havia ansiedade. Apenas aquela consciência profunda de que não estava sozinho. E, naquela madrugada, algo dentro dele começou a se quebrar. Algo antigo, algo que ele segurava há anos. Ele não chorou, mas sentiu como se sua alma estivesse sendo pressionada a se abrir, como se Deus estivesse tocando áreas que ele nunca permitiu que ninguém tocasse. E então a crise financeira voltou à sua mente com força. O aluguel atrasado, as parcelas que ele não conseguiu pagar, o trabalho ameaçado, o futuro incerto. Era como se cada preocupação surgisse não para pesar mais, mas para ser colocada diante de Deus. Ele não entendeu na hora, mas ao lembrar de tudo, sentiu um calor diferente no peito, um calor que não vinha do clima quente do Nordeste, mas de dentro. Um calor que trazia não só conforto, mas também direção. E foi naquela madrugada que um versículo apareceu em sua mente com a nitidez de uma lembrança recente, embora ele não lembrasse de tê-lo lido nos últimos tempos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. Gerson respirou fundo. Aquilo parecia ser mais do que um versículo, parecia uma afirmação direta. Conforme os dias passaram, a repetição dos despertares começou a moldar sua percepção. Acordar entre 2 is e 4 horas não era apenas um fenômeno físico, era uma convocação espiritual. E quanto mais ele tentava entender mentalmente, mais percebia que havia algo maior acontecendo, algo que exigia que ele parasse, ouvisse e se rendesse. Mas Gerson ainda resistia. Ainda tentava racionalizar, ainda tentava dizer a si mesmo que era apenas o estresse, só que sua alma sabia que não era. Toda vez que despertava, algo o puxava para mais perto da verdade que ele tanto evitava. Deus tinha algo a dizer. Foi justamente no meio desse processo, em uma madrugada às 3:02, que Gerson sentiu algo completamente novo. Acordou, sentou-se na cama e percebeu que estava tremendo levemente. Não de medo, mas de sensibilidade. Era como se o ambiente estivesse mais vivo, como se o ar carregasse uma presença que quase tocava a pele. Ele fechou os olhos e tentou se concentrar no que estava sentindo. A sala, a cozinha, o quarto, tudo permanecia silencioso. Mas dentro de sua alma havia um movimento constante, como ondas batendo suavemente em uma praia deserta. Ele respirou fundo e percebeu que não adiantava mais lutar contra aquilo. Precisava entender. Precisava abrir espaço. Precisava parar de fugir. E é justamente aqui, no meio dessa jornada tão intensa, que eu quero falar com você que está assistindo. Se alguma parte dessa história está mexendo com você, se suas madrugadas também carregam esse peso que você não sabe explicar, se existe algo dentro de você que desperta nesse mesmo intervalo, não ignore isso. Clique agora em inscrever-se. Você não imagina como esse simples gesto fortalece essa mensagem e faz com que ela alcance mais pessoas. E se você já acordou sem explicação entre 2 is e 4 horas, escreva aí nos comentários: eu estou ouvindo. Essa frase é a chave para a gente entender quem está caminhando junto nessa jornada. Voltando à narrativa, foi depois dessa madrugada às 3:02 que Gerson começou a perceber que algo dentro dele estava sendo reorganizado. Não era apenas a mente tentando encontrar solução para os boletos. Era a alma tentando encontrar o propósito que ele sempre sentiu, mas nunca teve coragem de buscar. Ele não sabia ainda qual direção Deus estava apontando, mas sabia que aquele chamado não era comum. E que, se Deus estava despertando a alma dele justamente naquele horário, era porque havia algo grandioso sendo preparado no silêncio da madrugada. Com o avanço das semanas, Gerson começou a notar que suas madrugadas estavam moldando não apenas seus pensamentos, mas o ritmo inteiro da vida. Era como se cada despertar entre 2 gays e 4 leis
abrisse uma fresta dentro da alma dele, permitindo que luz e sombra se encontrassem no mesmo lugar, sem que ele precisasse fugir. Algo estava sendo escavado dentro dele, memórias esquecidas, medos calados, esperanças que ele nem sabia mais se existiam. E quanto mais os dias passavam, mais ele percebia que esse horário específico, tão silencioso e tão íntimo, era um tipo de campo espiritual onde Deus o aguardava com uma paciência que o constrangia. Ele podia sentir isso, mesmo sem ter palavras para explicar. Uma madrugada marcante aconteceu às 2h58. Gerson acordou com o coração acelerado, como se tivesse acabado de emergir de um mergulho profundo. A respiração estava firme, mas os músculos tensos, como se algo dentro dele estivesse prestes a ser revelado. O ar da cidade nordestina parecia mais fresco naquela noite, e a brisa que entrava pela janela trazia o cheiro de terra úmida, como se tivesse chovido distante. A casa estava tão silenciosa que ele conseguia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. E foi nesse silêncio quase absoluto que, pela primeira vez, ele sentiu um impulso mais claro: levantar-se. Gerson caminhou devagar pela casa, ainda tateando o ar como se temesse interromper alguma presença invisível. Os móveis simples, a mesa com as contas acumuladas, a luz fraca da rua entrando pelas frestas, tudo parecia impregnado de um significado maior. Sentou-se no sofá e colocou as mãos no rosto, respirando fundo. Ele não sabia mais como explicar nada daquilo, e pela primeira vez permitiu que a dúvida encontrasse espaço dentro dele. Será que isso é coisa da minha cabeça? Pensou. Mas, no instante seguinte, algo respondeu sem palavras. Uma paz quente pousou sobre ele como um tecido macio, cobrindo todos os seus questionamentos. Não era imaginação. Ele sabia. Enquanto permanecia ali, sentado na penumbra, lembranças começaram a brotar, como sementes que rompem o chão seco após um período de estiagem. Ele se lembrou dos tempos em que sonhava alto, quando ainda acreditava que Deus tinha um plano específico para a vida dele. Sonhava em ajudar pessoas, em servir de alguma forma, em ser útil para além do trabalho e das contas. Mas a realidade tinha sufocado esses sonhos. As dificuldades financeiras, as frustrações, a rotina exausta foram apertando sua alma até ele se calar por dentro. E agora, nessa madrugada, parecia que Deus estava levantando cada peça caída, reorganizando partes que ele nem lembrava que possuía. Gerson sentiu vontade de orar, mas as palavras não vinham. Era como se a alma estivesse tão cheia que a boca não conseguia acompanhar. Apenas ficou ali, em silêncio, permitindo que Deus tocasse suas feridas mais profundas, especialmente o medo constante de não ser suficiente. A sensação era tão forte que seus olhos começaram a encher de lágrimas, mas ele segurou. Não queria desmoronar. Não queria parecer fraco, nem mesmo para Deus. Porém, quanto mais ele resistia, mais aquela presença suave o envolvia, como se dissesse: não precisa fingir. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ele sentiu uma lembrança pulsar dentro de si como um flash. O dia em que perdeu uma oportunidade de crescimento profissional por medo de arriscar. Aquilo o machucara por anos, embora ele nunca tivesse admitido. Era como se Deus estivesse revelando pouco a pouco cada bloqueio que o impedia de cumprir o propósito que ele havia desenhado. E naquele momento, outro versículo veio à mente, não como uma voz, mas como uma memória carregada de vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Gerson fechou os olhos. Esse texto tinha um peso que nunca teve antes. Era quase um pedido, ou talvez uma instrução. A madrugada foi avançando lentamente, e Gerson sentia que algo dentro dele estava realmente mudando. Não era apenas um despertar físico, era um chamado sendo construído peça por peça, camada por camada.
Ele não sabia ainda para onde Deus queria levá-lo, mas entendia que esse processo estava preparando o terreno dentro dele. Estava limpando a alma, aliviando pesos, ajustando a visão. Às vezes, quando olhava para sua situação financeira, seu coração apertava com medo. Ele sabia que precisava encontrar uma saída, mas também começava a perceber que Deus não o estava acordando apenas para falar sobre contas ou dificuldades. Era um chamado para algo maior, algo que envolvia propósito, algo que envolvia direção espiritual. Era como se Deus estivesse dizendo: antes de resolver o que está ao seu redor, eu preciso resolver o que está dentro de você. E conforme pensava nisso, sentia um misto de temor e gratidão. Temor, porque aquilo tudo exigia coragem. Gratidão, porque apesar de todas as falhas e quedas, Deus ainda o chamava pelo nome, ainda o despertava, ainda o queria perto. E essa jornada só estava começando. Gerson começou a entender que acordar entre 2 e 4 horas não era aleatório. Era uma convocação divina, um treinamento silencioso para um propósito que estava prestes a se revelar, mesmo que ele ainda não tivesse clareza do que seria. Com o coração mais sensível e a alma mais aberta, Gerson passou a perceber que cada madrugada era uma espécie de degrau que Deus colocava diante dele. Um degrau para dentro, para cima e para longe do desespero que tantas vezes tentava dominar sua mente durante o dia. Era como se, nesse intervalo silencioso entre 2 e 4 da manhã, Deus criasse um ambiente onde nenhuma voz humana conseguia interferir, nem a voz da preocupação, nem a da comparação, nem a da insegurança, nem a do medo. Tudo ficava suspenso. Tudo ficava quieto, e era justamente nesse silêncio profundo que o chamado tornava-se mais audível. Numa dessas madrugadas, 3:04, marcada como se o próprio relógio estivesse acompanhando a história, Gerson acordou com uma clareza diferente. A sensação não era de urgência, nem de inquietação. Era de convite. De uma forma quase inexplicável, ele se sentiu puxado para fora da cama com suavidade, como se alguém estivesse guiando seu corpo com um toque leve e firme ao mesmo tempo. Ele se levantou, caminhou pela casa escura e percebeu que o ambiente parecia respirar com ele. A sala estava mais fresca, o ar mais leve, e a escuridão não causava medo, causava reverência. Ele se ajoelhou. Não porque precisava mostrar algo, não porque alguém ensinou que essa era a postura certa, mas porque sentiu que não havia outra posição possível diante do que estava acontecendo dentro dele. Seus joelhos tocaram o chão e, no instante em que se curvou, sentiu como se algo pesado se soltasse dos ombros. Não era físico, era espiritual, era emocional. Era como se todas as tentativas de carregar sozinho o fardo da vida estivessem finalmente sendo entregues. Ali, naquela posição de rendição silenciosa, memórias começaram a surgir de novo, desta vez com outra tonalidade. Ele lembrou de todos os momentos em que desejou propósito, de quando sentia que havia nascido para algo maior do que apenas sobreviver. Lembrou das vezes em que tentou silenciar esse desejo, achando que era presunção, e das vezes em que tentou se conformar com uma vida sem profundidade espiritual, porque achava que Deus não tinha planos específicos para homens comuns. Agora, Deus parecia expor cada uma dessas crenças como quem reorganiza peças em uma mesa, mostrando o que estava quebrado e o que precisava ser restaurado. E enquanto respirava naquele chão frio, um pensamento atravessou sua alma com uma força delicada. Eu te desperto porque quero te conduzir. A frase não foi dita em voz audível, mas parecia tão real quanto qualquer som. Trazia direção, trazia verdade, trazia propósito. Era como se Deus estivesse dizendo que tudo aquilo, cada despertar, cada silêncio, cada lembrança, cada lágrima que ele segurou, fazia parte de uma jornada que estava apenas começando.
Ele abriu os olhos, ainda ajoelhado, e a sala parecia iluminada por uma luz que não vinha de lâmpada alguma. Não era brilho físico, era clareza interna, era convicção. Gerson sentiu uma coragem que não sentia há anos. Uma coragem quieta, madura, firme, daquelas que não gritam, mas sustentam. Foi então que lembrou de um versículo que ouviu muitos anos antes, mas que agora parecia ter sido escrito para aquela madrugada. O Senhor guiará continuamente os teus passos. Isaías 58:11. Esse texto caiu sobre sua alma como água fresca em terreno árido. Ele percebeu naquele instante que o chamado espiritual não era apenas para acordar, era para seguir, para se levantar por dentro, para entender que, antes de consertar o que estava ao redor, Deus estava corrigindo o que estava dentro dele. A crise financeira, que antes parecia um gigante, agora surgia com outra perspectiva. Não era apenas um problema, era a chama que iniciou um despertar. Era o ponto de entrada para algo maior. Era o empurrão silencioso que o levou a procurar Deus sem perceber que estava procurando. E conforme essa compreensão crescia, algo mais profundo se acendia dentro dele. Um desejo antigo de servir. Um desejo quase esquecido de fazer diferença. Um chamado que parecia novo, mas que ele sabia que, na verdade, sempre esteve lá, adormecido. Quando se levantou, ainda com a respiração lenta e o coração cheio, percebeu que não apenas entendeu o porquê de acordar naquele horário, ele aceitou. Aceitou que Deus tinha algo a dizer. Aceitou que precisava mudar. Aceitou que aquele horário era sagrado. E aceitou que, muitas vezes, Deus escolhe justamente o silêncio da madrugada para falar com quem Ele ama. E agora, antes de concluir essa história, eu quero falar com você, que está aqui, acompanhando cada parte dessa jornada. Se essa mensagem tocou sua alma de alguma forma, se você também sente que há noites em que Deus te chama de um jeito que você não sabe explicar, eu te convido a fazer parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal agora, mas não apenas porque ajuda. Inscreva-se porque talvez esta seja a forma de você dizer: Senhor, eu estou aqui. E se você já passou por experiências assim, compartilhe nos comentários. Qual foi a madrugada em que Deus falou com você? O seu testemunho pode despertar alguém que está perdido no silêncio. Porque a verdade é simples e poderosa. Quando Deus quer falar, nem o sono consegue impedir. E muitas vezes, entre 2 e 4 da manhã, Ele tem uma mensagem que pode mudar tudo.